eu posso afirmar, a luta pela democracia continua. E fazemos aqui um agradecimento sincero, posso agradecer em nome da presidenta, que o fará também amanhã, a todos aqueles que, concordando ou não com o seu governo, foram às ruas e defendem a democracia. Que continuem a fazê-lo de forma pacífica, de forma respeitadora da lei e da ordem, porque é assim que se espera que os que defendem a democracia e a Constituição se comportem. Mas que nos unamos e permaneçamos juntos nesta luta, que é uma luta por algo que é mais forte que nós, porque a luta pelas nossas crenças é a luta pela democracia. Quero, todavia, observar que a decisão tomada hoje pela Câmara não abaterá a presidenta Dilma Rousseff e nem fará com que ela deixe de lutar pelo que ela acredita. A presidenta Dilma Rousseff não é das pessoas que têm apego a cargos, mas é uma pessoa que tem apego a princípios. Ela dedicou a sua vida à luta por certos princípios. Esteve presa durante a ditadura militar por defender certos princípios e não se acovardou, não fugiu da luta. E a luta que ela desenvolverá agora é a luta que ela desenvolveu antes, é a luta pela democracia. E se alguém imagina que ela se curvará diante da decisão de hoje, se engana. Ela lutará com todos aqueles que defendem a democracia no Brasil. Ela lutará com todos aqueles que querem a manutenção do Estado de Direito no Brasil. Ela lutará com a mesma abnegação que ela lutou e coragem que ela lutou contra a ditadura, para que mais uma vez o Brasil não sofra um golpe de Estado. Não esperem outra postura da presidenta Dilma Rousseff. Não poucas vezes eu ouvi indagarem, ela vai renunciar? Ela vai, de alguma forma, fraquejar? Não. Uma pessoa que acredita em causas, uma pessoa que luta por causas, vai até o fim nesta luta, para inscrever na história que ela não se acovardou, que ela brigou permanentemente por aquilo que acredita. Se ela é vítima hoje de uma ação orquestrada, onde o presidente da Câmara ocupou um papel preponderante, cabe a ela lutar com todas as suas forças, cada vez mais, para demonstrar à sociedade brasileira que não se abre mão da democracia que foi tão duramente conquistada por nós. Hoje o mundo nos observa e a história nos observa. E a presidenta Dilma Rousseff, em nenhum momento, titubeará em defender aquilo que acredita. Portanto, não é só o mandato de presidente da República, que já é muito importante, que está em jogo. É a história do país, a história da democracia e a possibilidade que nós temos de derrotar aqueles que querem construir um governo sem legitimidade que não vem das urnas, para que possa daqui para frente atuar governando brasileiros e brasileiras. Nenhum governo que nasce com ruptura institucional tem legitimidade. E nenhum governo conseguirá pacificar o país dentro dessas condições. Todos sabem que ele foi aberto por um ato de vingança, o que já o vicia desde o início. Todos sabem que a mão do presidente esteve presente todo o tempo neste processo, acelerando o julgamento, marcando sessões extraordinárias e utilizando o seu poder de presidente para conduzir ao desfecho que nós tivemos hoje. Inclusive, ele próprio presidiu a sessão de hoje, impedindo que a defesa falasse por último e não escondendo a satisfação de julgar um processo que ele é o autor direto do início ao fim. E é um grande paradoxo, porque o presidente da Câmara é acusado de graves delitos que estão sob investigações. Ele é réu, denunciado, aceito pelo Supremo Tribunal Federal. E consegue usar este mesmo poder para impedir que seja cassado na Câmara dos Deputados. Seu processo de cassação começou antes do processo de impeachment, temporalmente. E ele abriu o processo de impeachment justamente porque houve a recusa do partido da senhora presidente em lhe dar os votos que não lhe permitiria ter essa cassação. No entanto, o processo dele se arrasta. O processo dele encontra obstáculos intransponíveis e está longe de ter uma conclusão, enquanto que a recíproca não foi verdadeira.
O processo da presidenta andou rapidamente. Seus advogados não puderam falar como falam os seus no Conselho de Ética. A situação do objeto ficou turvada quando ele junta uma delação premiada, quando ele permite que os autores falem de outros fatos estranhos ao processo, e quando ele próprio permite, na sessão de julgamento, antes mesmo que a defesa falasse, que o autor da denúncia se referisse a fatos que não têm nada a ver com o processo. Essa situação, portanto, levou a isto. E a presença do senhor presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do início desse processo ao julgamento, nos traz indignação. Nos traz indignação que ele seja o juiz maior de um processo de impeachment de uma mulher honrada. Nos traz indignação que ele seja o grande mentor e executor de um processo em que uma presidente da República, sem base nenhuma, tem autorizado a abertura do seu processo. Então, portanto, se nós falamos em tristeza e indignação, esse é um dos fatos que efetivamente mais nos incomoda e mais nos traz indignação.